Oi, pessoal, eu sou Cláudia Lolita Freitas, CEO da Claque Contabilidade, e hoje o assunto é as crenças limitantes no processo administrativo do ICMS. Olha que legal, pegar dois assuntos interdisciplinares, né? Desenvolvimento humano, porque crenças limitantes têm a ver com a mente, e ICMS, que é o quê? Um tributo. Muito legal. Vou ficar muito feliz de fazer esse vídeo para você. Vamos lá? Vamos lá, gente. Milhares de reais vão ficando esquecidos quando não prescritos e definitivamente perdidos. Ao passo que esses recursos fariam diferença significativa se estivessem no caixa das empresas, gerando investimentos e empregos e melhorando, logicamente, o seu caixa. A monetização do crédito acumulado do ICMS em via administrativa junto à Secretaria Estadual de Fazenda e sem necessidade de ação judicial é um assunto sobre o qual ainda paira uma mística sobre duas crenças limitantes. Essas crenças fazem com que as empresas protelem indefinidamente a decisão de entrar com os pedidos administrativos, enquanto seus balanços ficam com um lucro fictício, representando seu crédito acumulado não monetizado. Ou seja, você tem um crédito lá no seu balanço, mas esse negocinho aqui, ó, o din-din, não está no caixa da sua empresa. E acaba gerando, né, um lucro e pagando imposto de renda. E qual é pago? O desembolso financeiro à vista. Enquanto a homologação administrativa do crédito acumulado do ICMS também, gente, prescreve em 5 anos e não tem incidência de correção monetária. Por esse motivo é que, de forma modesta, neste vídeo, vamos procurar trazer um facho de luz sobre essas suas duas crenças limitantes, para usar um termo em moda no jargão contemporâneo. A primeira das crenças limitantes é quanto à existência ou não da real possibilidade de monetizar o saldo credor do ICMS sem a necessidade de ação judicial. Resolvendo tudo na esfera administrativa, você não precisa ter custo judicial com advogado, né? E através de requerimentos e pedidos para a Cefaz. A resposta que eu vou dar para você é sim, você pode fazer isso. E em qualquer uma das 27 unidades de federação. O regulamento do ICMS prevê, desde o advento da Lei Complementar 87 de 96, a apropriação e a transferência a outras empresas do crédito acumulado, condicionando que a empresa credora atenda os requisitos estabelecidos. É lógico, né, gente? Tem que ter uns requisitos. E os créditos acumulados estejam enquadrados nas hipóteses legais previstas nesse regulamento do ICMS. Para esse processo administrativo, cada unidade de federação, ela estabelece duas próprias regras através do regulamento do ICMS. Nessas regras, as empresas podem esbarrar na limitação das hipóteses de transferência ou na determinação do limite anual de valores para que o saldo credor possa ser transferido. Mas o fato é que essas regras, gente, existem e devem ser muito bem utilizadas pelas empresas para monetizar o seu crédito. Enquanto um pedido judicial pode se arrastar por décadas através de sucessivos recursos e reformas de decisões por tribunais diferentes, né, até os entendimentos dos juízes que sempre vão de a favor do Estado, o pedido administrativo tem somente uma instância e a própria Fazenda Estadual que irá verificar se o pedido está enquadrado nas normas por ela estabelecidas. Esse processo, se corretamente conduzido, costuma levar de 1 a 2 anos e tem um resultado como deferido ou indeferido. E este resultado, gente, é definitivo. Usamos o termo se corretamente conduzido propositalmente. Por quê? No estado de São Paulo, há a previsão para o envio de arquivos digitais para os pedidos de apropriação de crédito acumulado. Muitas empresas cometem o equívoco de se limitar ao envio desses arquivos digitais, o que faz com que os pedidos entrem na vala comum e se arrastem indefinidamente ao longo do tempo, sem ter deferimento ou, que o pior, muitas vezes sendo indeferidos por erro ou omissões no aspecto do enquadramento legal ou fechamento contábil. É preciso, né, gente, o posicionamento demonstrando a origem contábil e fiscal através de auditoria contábil, não apenas arquivos gerados pelo sistema. É indispensável também demonstrar à fiscalização a origem e enquadramento legal das hipóteses geradoras do crédito acumulado.
Para tanto, é necessário o profundo conhecimento do processo administrativo fiscal e do regulamento do ICMS, não se limitando ao envio apenas de arquivos digitais. Dois são os pressupostos básicos para que ocorra uma transferência de crédito acumulado de ICMS de uma empresa para outra. O primeiro pressuposto é que ambas as empresas estejam situadas na mesma unidade da federação, ou seja, no mesmo estado. O segundo pressuposto é que essa transferência tenha autorização prévia e expressa da Fazenda Estadual, através de despacho decisório. Como eu te falei, a gente procurou sintetizar os requisitos básicos para se obter esta autorização prévia da Cefaz. A segunda crença limitante, gente, que eu gostaria de falar com vocês e que preocupa as empresas que desejam monetizar seu crédito acumulado é que a Fazenda Estadual irá fiscalizá-las. Gente, eu tenho 28 anos de empresa contábil e eu escuto isso direto. O cliente morre de medo. Quando a gente fala que vai fazer um processo, ele fala, não faz isso que vai ter fiscalização. Mas, gente, ser fiscalizado, por que ele pensa assim? Porque ser fiscalizado é um sinônimo de problemas. De fato, o auditor fiscal irá verificar presencialmente a regular existência da empresa, suas atividades e, por consequente, a legal geração do crédito acumulado. Mas vocês sabem que hoje em dia, até no Google, o fiscal acha informação, O fiscal também, ele vai ter que ver se a empresa existe, se o movimento do estoque condiz com a movimentação nos documentos, entre outros aspectos que julgar pertinente para aprovação do pedido. É preciso desmistificar o temor dessa fiscalização, pois antes e acima de tudo, esta empresa é credora do fisco estadual e se tornou credora justamente por uma determinação imposta através do próprio regulamento do ICMS, gente. Vocês têm direito e se foi apontado o direito, não tem que se discutir. Tem que se fazer tudo certo, É lógico que se você faz uma sonegação, se você faz alguma coisa assim que possa estar errado na sua empresa, isso pode te trazer problema. Mas a maioria das empresas não faz isso, não é verdade? O que o fiscal irá averiguar é se a empresa está cumprindo essas regras, ok? A incidência de uma alíquota menor nas saídas em relação às operações de entrada, por exemplo, que se tornar fator determinante para a geração do crédito acumulado, é justamente decorrente do exato cumprimento da legislação que assim se estabelece. Todas as demais situações geradoras do saldo credor acumulado também ocorrem por força da legislação, que assim determina que as saídas sejam isentas, com redução da base de cálculo, redução de alíquota, diferimento e outras hipóteses. Essas determinações estão previstas no mesmo regulamento do ICMS, que permite à empresa ressarcir financeiramente os impostos no seu caixa mediante, é claro, o cumprimento das regras estabelecidas nesse regulamento. Perante a Fazenda Estadual, no que diz respeito ao ICMS, as empresas se enquadram basicamente em duas categorias: as recolhedoras de imposto, e as credoras de imposto. A maioria pertence à primeira categoria. As recolhedoras de imposto são aquelas que apuram seus débitos por saída, vendas, descontam os créditos por entrada das compras e recolhem mensalmente as diferenças aos cofres públicos se os saldos forem, logicamente, devedores. Já as empresas credoras do imposto são aquelas que, por força da sua atividade, embora também sejam consideradas contribuintes, em sua apuração mensal ficam com o saldo credor do imposto, de forma sucessiva e contínua. São essas empresas às quais esse vídeo que eu estou te falando se refere. Sendo a empresa credora do fisco e havendo previsão legal do regulamento do ICMS para que esses créditos possam ser monetizados, é natural que esse direito seja exercido e, consequentemente, a partir de um pedido de apropriação à fiscalização, o fiscal vai até a sua empresa comprovar presencialmente a realidade apresentada dos documentos, que você mostrou para ele, enviou para ele, que mensalmente o fisco recebe também através do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. O receio dessa empresa que tem crédito de ICMS com o fisco estadual é justificável ao confundir esse processo do ICMS com o processo ocorrido quando esta empresa é credora do fisco federal. Enquanto o fisco estadual, a empresa ou se enquadra como credora ou devedora do ICMS, perante o fisco federal, essa situação é um pouco mais complexa.
Em âmbito federal, uma compensação de PIS e COFINS, por exemplo, feita de forma legal, com todo embasamento, enseja uma fiscalização completa da Receita Federal na empresa, relativa aos últimos 5 anos, onde não será fiscalizado apenas aquele PIS e COFINS, como pensado, e sim, como de praxe, todos os tributos de responsabilidade da Receita Federal, quer seja pelo imposto de renda, quer seja pela contribuição social, pelo IPI ou pelo INSS, entre outros. Na área federal, a compensação de imposto provoca a fiscalização, que no mínimo de 5 outros impostos. Existindo assim um risco, pois sabemos que é da complexidade das normas, interpretação, no que diz respeito ao imposto de renda pelo lucro real, por exemplo, onde o entendimento de uma determinada região fiscal é muitas vezes diferente de outra determinada região fiscal, ensejando assim os riscos de uma fiscalização ampla e retroativa. Riscos estes que inexistem na área estadual, quando da fiscalização provocada pelos pedidos de apropriação do crédito acumulado do ICMS. Pois aqui, gente, eu estou falando para você de um só imposto, porque a empresa é credora ou devedora do ICMS. A situação credora do imposto se determina por força do cumprimento da legislação, quando da emissão das notas fiscais validadas previamente pelo próprio fisco e consolidadas também mensalmente pelo Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED. Milhares de reais vão ficar esquecidos quando não prescritos e definitivamente perdidos, ao passo que esses recursos fariam diferença significativa se estivessem no caixa da sua empresa, gerando investimentos e empregos, ou em alguns casos simplesmente reduzindo seu custo financeiro e despesas bancárias com empréstimos e financiamentos, e até muitas vezes no preço do seu produto, que pode baixar, né? É isso aí, gente. Eu fico por aqui. Esse vídeo ele foi um pouquinho longo, mas você assiste várias vezes porque é quase uma aula, não é verdade? Mas eu fiz com muito carinho para você, empreendedor do varejo.